Em relação às vias de administração, é o local ideal, depende da ação e do tempo de ação desejado. Tem algumas peculiaridades e algumas podem até ser realizadas em casa pelo cuidador ou próprio paciente. Então, as vias têm via tópica, mucosa, gástrica ou enteral, e as parenterais, intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa, lembrando que pode ser também endovenosa. Tem intraarticular, intracárdico, intraocular. Em relação à segurança do paciente, aqui tem os 9 certos. O medicamento deve ser administrado ao paciente para quem é prescrito. Em relação à droga, os enfermeiros não estão legalmente habilitados a receitar medicamentos, mas se não tiver certeza do nome da medicação prescrita ou acha que é um medicamento errado, não devem administrá-lo antes de verificar com o médico prescritor. Então, essa dúvida vai para todos da equipe de enfermagem. Os enfermeiros, em relação à via, só estão autorizados a administrar medicamentos por via prescrita. O enfermeiro deve compreender as diferenças entre essas vias, tais como a taxa de absorção ou o início de ação, e o técnico também. Em relação à dose, conferência da dose prescrita com a apresentação da dosagem no rótulo da droga. Ora, a medicação deve ser administrada no tempo correto para garantir níveis séricos terapêuticos. Documentação. Quando o enfermeiro administra a medicação, deve checar por escrito ou técnico. Isso fornece evidências de que o medicamento foi administrado ao paciente. Ação da droga. Garantir que o medicamento é prescrito pela razão certa. Forma. Muitos medicamentos estão disponíveis em diferentes formas para administração por várias vias. Por exemplo, paracetamol vem na forma de comprimido, cápsula, xarope, supositório e ampolas para administração intravenosa. Resposta: monitorar o paciente para que a medicação tenha um efeito. Esse direito da administração de medicamentos envolve uma avaliação da eficácia, da finalidade da medicação, que é crucial para alguns medicamentos de alto risco, tais como anticoagulantes, antiarrítmicos e insulina. Algumas considerações em relação à via tópica. É a aplicação sobre a pele, geralmente gera efeitos locais. O efeito sistêmico só ocorre quando a pele está extremamente fina ou com alguma lesão. Diversas formas de administração farmacêutica. A absorção dependerá das condições da pele, da natureza, se é creme ou pomada, e do veículo do medicamento, se é alcoólico ou aquoso. Na pele normal, os fármacos não são totalmente absorvidos, devido à barreira mecânica formada pela pele. A técnica é de pincelamento ou espalhando sobre a área. Em relação à mucosa, é uma via rápida e intenso poder de absorção, devido à presença de muitos capilares, por exemplo, a nifedipina, hipotensor e vasodilatador coronariano. Não sofrem metabolização e absorção pelo fígado. As áreas sublingual, nasal, ocular, auricular, vaginal e anal. Via oral gástrica ou enteral, diretamente na boca, via oral ou via sonda. Na área de absorção, as primeiras porções do intestino delgado. Resiste à acidez do estômago, é metabolizado pelo fígado, tem ação lenta. Importante, conhecer a interação entre alguns medicamentos com determinados alimentos. Apresentações: comprimidos, dragas, cápsulas, xarope ou emulsão e suspensão. Via parenteral, procedimento invasivo por meio de injeções. Os principais: intradérmica, subcutânea, intramuscular e intravenoso ou endovenoso. Exigem técnicas específicas, assépticas e cuidados especiais. A técnica asséptica é imprescindível. Na via intradérmica, aplicação restrita à derme, entre epiderme e hipoderme, usada em vacina BCG, diagnóstico e teste de sensibilização
Preferir áreas de pequena pigmentação para facilitar a leitura. Face interno do antebraço, porção inferior do deltóide. Atenção, observar a formação da pápula durante a aplicação. Intradérmica, cuidados importantes, testes cutâneos, aporte sanguíneo bem reduzido e absorção lenta. Não realizar antisepsia antes da administração. Se necessitar, deixar evaporar completamente a solução. Não recomenda-se comprimir a região após a aplicação. O líquido pode sair da pele. Bisel da agulha voltado para cima no ângulo de 5 a 15 graus. Volume máximo até 0,5. Material necessário: seringa de 1 ml, agulha 13 por 4,5, algodão seco, agulha para aspiração do medicamento e bandeja. Atenção para os 9C, os 9 certos: paciente, fármaco, dose, horário, via de administração, documentação, ação da droga, forma e respostas certas. Via subcutânea, direto na hipoderme, tecido adiposo, abaixo da pele. Usada para drogas que necessitam de lenta absorção. Não tem muito suprimento sanguíneo, volume máximo, de acordo com o Potter, 1 ml por ponto. O tecido é sensível a soluções irritantes e grandes volumes de medicamento. Bisel lateralizado, angulação que varia de 45 a 90 graus. Vai depender do local e da quantidade do tecido adiposo que o paciente apresenta. Cuidado importante: rodízio de local. O que é esse rodízio? É nunca aplicar no mesmo ponto que foi aplicado recentemente. Então, a gente sempre vai indo para áreas que não foram aplicadas recentemente, justamente para evitar essa inflamação na camada subcutânea devido a repetidas aplicações. Os locais recomendados: parede abdominal, face anterior e externa da coxa, face anterior e externa do braço, região glútea e a região dorsal logo abaixo da cintura. Locais escolhidos: longe de cicatrizes, de proeminências ósseas e de nervos, e também se atentar à pele íntegra. Material necessário: seringa de até 3 ml, agulha 13 por 4,5, algodão seco, álcool a 70%, agulha para aspiração do medicamento prescrito e bandeja. Atenção para os 5 certos. Em relação à via intramuscular, a aplicação no tecido muscular é bastante dolorosa. Tem absorção mais rápida que a nível subcutâneo. Precisa de um conhecimento científico de quem executa. Conhecimento maior em relação à via intradérmica e a subcutânea. Escolha do local vai depender do volume e característica da droga, condição da massa muscular, quantidade de injeções prescritas. E precisa escolher locais livres de grandes vasos e nervos. Tem fácil acesso. O tamanho da agulha vai variar de acordo com a quantidade do tecido adiposo que o paciente apresenta e o ângulo adequado para aplicação é de 90 graus. O volume máximo vai variar de acordo com a faixa etária, se é adulto, se é criança, se é lactente, de acordo com a quantidade de medicamento prescrito, de acordo também com o grupo muscular, como é que se apresenta esse tecido muscular no paciente. Então, o adulto normal, até 3 ml em um músculo maior, crianças maiores, idosos medianos e pessoas de baixo peso até 2 ml, crianças pequenas, não mais que 1 ml, lactentes até 0,5 ml. Lógico que isso aqui é uma abordagem geral, porque já foi visto nas aulas anteriores que existe um limite aí de até 4 ml no vasto lateral e no ventro glúteo em adulto, e no dorso glúteo até 5 ml. Porém, a escolha é atualmente mais segura é ventro glúteo devido à ausência de grandes vasos e nervos. Aqui na imagem é só a representação da angulação, que precisa ser realmente de 90 graus e a gente precisa fazer uma aplicação firme, direta, para que essa agulha atinja realmente lá
no músculo, porque ela vai ter que passar epiderme, tem que passar derme, atravessar o tecido subcutâneo só para assim chegar ao músculo. Então, realmente é uma injeção a nível bem profundo. Os locais principais: deltoide, dorso glúteo, ventro glúteo e vasto lateral da coxa. Deltoide é um padrão de escolha em adolescentes e adultos, preferido pelos adultos pela menor exposição e maior praticidade, e devemos informar o paciente as vantagens e desvantagens de cada grupo muscular em uma situação que seja possível a escolha. No músculo deltoide, é um músculo pouco desenvolvido, tem um grande risco de lesões, é indicado para pequenos volumes e o local de aplicação a gente faz a mensuração ali mais ou menos numa faixa de 3 a 4 dedos abaixo do acrômio. Dorso glúteo, também conhecido como glúteo máximo, é um músculo grande. Ele é contraindicado para crianças pequenas devido o nervo ciático está bem próximo, já que ainda está em fase de desenvolvimento. E a localização correta é quadrante superior externo do glúteo. O ventro glúteo é um músculo glúteo médio. É uma opção segura por ser profunda e longe de grandes vasos e nervos. É um músculo largo e bem desenvolvido, já em crianças jovens. É pouco difundida e isso gera uma estranheza na localização por parte do paciente. Em relação à localização, a mão não dominante no quadril oposto da paciente, colocar a falange distal do dedo indicador na crista ilíaca anterior e a falange distal do dedo médio na crista ilíaca posterior, como demonstra na imagem. Aplica-se entre esses dedos com a agulha em direção à crista. Na face anterolateral da coxa, ou seja, o músculo vasto lateral. É aplicado no terço médio, ou seja, na região medial ali do músculo, numa angulação de 45 graus em direção ao joelho. Grande poder de absorção de grandes volumes e é bastante doloroso. Material necessário: seringa, agulha 30x7 ou 25x6, algodão seco, álcool 70, agulha para aspiração do medicamento, luvas de procedimento e bandeja. E aqui na tabela é fazendo uma comparação em relação às vias intramusculares, suas angulações, volume máximo e posição do bisel. Então, músculo deltoide, angulação da agulha 90 graus, volume máximo 2 ml, posição do bisel, que é a pontinha da agulha lateral. No dorso glúteo, 90 graus também, o ângulo da agulha tem um volume máximo de 3 ml, algumas literaturas falam de 4 até 5 ml como volume máximo, depende da literatura. Posição do bisel também lateralizado. Ventro glúteo, 60 graus em direção à crista ilíaca, em crianças de 1 a 2 ml e em adultos até 4. Bisel também lateralizado. Já no vasto lateral, 45 graus em direção ao joelho em relação à angulação da agulha, em crianças de 1 a 2 ml e em adultos até 4 ml. E o bisel também lateralizado. Então, todas as aplicações intramusculares, independente desse grupo, o bisel vai estar lateralizado. Em relação à via intravenosa, é um medicamento é aplicado diretamente na corrente circulatória, tem uma ação instantânea e rápida, permite a administração de grande volume dentro de determinado limite, muito utilizado em situações de emergência. E os locais principais para a punção periférica é fossa antecubital, dorso da mão, antebraço, perna e pé. O bisel ele fica para cima, num ângulo a partir de 15 graus. Isso aí vai depender muito da quantidade do tecido subcutâneo e da localização. Então, pode ter essa variação entre 15 a 25 graus. Preferir punções longe de articulações. E tem alta possibilidade de infecções. Então, deve ser sempre a equipe se atentar à questão da troca de acessos,
da antisepsia, seguindo conforme a CCIH do setor do hospital. E o material necessário tem os dispositivos venosos, que são os scalpes, e gelcos, que tem variações de tamanho. Tem o garrote, que é necessário para auxiliar nessa punção. E os equipes, que é o que faz a conexão entre scalp, ou gelco, e o soro, ou soro com medicação que o paciente vai receber.